Olá! Nesta noite, vamos explorar como era realmente a vida dos homens das cavernas. Quero dizer de verdade, nada daquela versão caricata com clavas e grunhidos, mas sim a rotina diária das pessoas que viveram há 25 mil anos. E se você está curtindo essas histórias, ficaria muito grato por um like ou uma inscrição. Estou super curioso para saber de onde vocês estão ouvindo. Então, deixe um comentário com sua localização e a hora que é aí. É impressionante pensar em como pessoas ao redor do mundo estão se deixando levar por isso enquanto adormecem. Agora, encontre um lugar confortável. Respire fundo e permita que seu corpo relaxe no que quer que esteja deitado. Vamos nos transportar para o período paleolítico. E acredite, você vai valorizar muito esse colchão ao final. Parabéns! Você acaba de acordar em uma caverna há 25 mil anos. A primeira sensação que te atinge é o frio. Não é apenas um friozinho, mas um frio intenso que faz seus dentes rangerem e seus músculos se contraírem. Você está deitado no que parece ser o pior equipamento de camping que já existiu. Um monte de gramínea e junco cuidadosamente arranjados como um tapete de dormir. É áspero, realmente áspero. Esses talos de grama perfuram a pele de animal que você puxou para cobrir-se, e a cada movimento eles estalam e farfalham como o cereal mais desconfortável da natureza. Seu nariz se enche de aromas intensos. Fumaça de madeira, sim, mas também um leve odor de mofo e terra das paredes da caverna. O cheiro residual da carne cozida da refeição anterior mistura-se com o aroma mais penetrante de corpos humanos não lavados. Há um toque de gordura animal, usada para aquecer e impermeabilizar, além de um leve odor vegetal da cama de grama ao seu redor. Você pode quase ouvir a caverna respirando, se é que isso faz sentido. Ecoam pequenos gotejos de água em algum lugar mais profundo na escuridão e o suave ronco de talvez 20 outras pessoas ao seu redor, cada uma em seus próprios tapetes de grama. O bebê de alguém faz aqueles sons suaves e relaxantes que só os bebês conseguem. Do lado de fora, você capta os chamados distantes de pássaros começando seu dia, e talvez o farfalhar de algum animal se movendo pela vegetação. Seu corpo dói. E como dói! Ontem foi um dia longo de caminhadas, caça e coleta, e a sensação é evidente em todos os músculos. Seus pés estão tão duros quanto couro, mas ainda sentindo dores de escalar sobre pedras. Suas costas têm aquela rigidez característica de quem dormiu no chão a vida inteira. A boa notícia é que você está vivo. A má notícia? Quase tudo o mais. Deixe-me recuar um pouco e pintar o quadro com mais clareza. Você não é um primitivo arrastando-se em peles de animais. Na verdade, você é incrivelmente habilidoso. E quando digo habilidoso, é quase assustador. Você conhece os nomes e usos de centenas de plantas. Consegue rastrear animais com os menores sinais. Uma lâmina de grama dobrada, uma marca de arranhão em uma pedra. Você pode fazer fogo do zero, criar ferramentas de pedra mais afiadas que o aço moderno e interpretar o clima observando o voo dos pássaros. Mas aqui está a questão. Você precisa de cada uma dessas habilidades apenas para sobreviver. Você se mexe na sua cama de grama, tentando encontrar uma posição que não envolva algo incomodando suas costelas. Isso é melhor. A pele de animal que cobre você, provavelmente de cervo ou alce, se torna bem quente assim que você se acomoda. Essas peles foram cuidadosamente preparadas, raspadas e trabalhadas até ficarem macias e flexíveis. Bem, mais ou menos macias. Tudo é relativo na idade da pedra. À medida que seus olhos se acostumam à suave luz que filtra pela entrada da caverna, você começa a perceber as silhuetas ao seu redor. Seu grupo, conhecido e amado, está disperso por essa câmara central, com seu parceiro e filhos bem próximos. Seus pais, irmãos e primos formam pequenos grupos ao redor da fogueira que brilha. No total,
São 23 pessoas, um número bastante comum para um bando como o seu. E o fogo, o fogo, é a essência de tudo em seu mundo. Agora, ele se apresenta como um amontoado de brasas e cinzas reluzentes. Alguém, provavelmente aquela pessoa que estava de plantão na noite anterior, conseguiu mantê-lo aceso, alimentando-o com pequenos pedaços de madeira escolhidos com cuidado. As brasas, pulsando em tons de vermelho e laranja, projetam sombras dançantes nas paredes rochosas da caverna. Acender um fogo do zero não é tão simples quanto apertar um botão. É um esforço árduo, mesmo para quem já tem experiência. Por isso, seu povo sempre se certifica de que o fogo nunca se apague completamente. Há sempre alguém encarregado de manter essas brasas ardendo, adicionando combustível suficiente para manter o calor sem desperdiçar a madeira tão preciosa. Você consegue sentir o aroma característico da madeira em chamas, principalmente carvalho e freixo, com um toque de bétula misturado. Cada tipo de madeira queima de forma única, e seu povo sabe exatamente quais escolher para cozinhar, aquecer ou iluminar. O carvalho queima de forma duradoura e constante, enquanto a bétula pega fogo rapidamente, soltando um aroma doce. O pinho é ótimo para iniciar fogueiras, mas seu sabor é muito forte para cozinhar. É hora de se levantar. Você se ergue sobre seu tapete de grama e cada articulação se manifesta com protestos. Seu quadril estala, seu pescoço faz um clique. Bem-vindo à vida antes dos quiropráticos. Ao seu redor, outros membros da comunidade também começam a despertar. Alguém solta um bocejo tão grande que parece contagiar você. Outra pessoa se espreguiça, emitindo um gemido que ecoa nas paredes da caverna. A rotina matinal é sempre a mesma. Primeiro, o fogo. Tudo depende dele. Levantando-se com cuidado, você sente o chão da caverna frio sob seus pés descalços. Essas cavernas mantêm uma temperatura bastante estável durante o ano todo, mais quentes no inverno e mais frescas no verão, mas ainda assim é pedra. Seus pés desenvolveram calos tão grossos quanto couro, mas o frio ainda se infiltra. Caminhando em direção à fogueira, você passa por outros membros do seu bando, que também despertam. Carla, a melhor rastreadora do grupo, já está sentada, conferindo suas ferramentas de pedra ao lado de seu local de descanso. Brum, que é o mais próximo que você tem de um líder, está examinando as brasas e decidindo que tipo de madeira adicionar. A fogueira foi cuidadosamente montada em uma cavidade no chão da caverna, cercada por pedras que ajudam a conter o calor e refletir a luz. Ao redor, o chão está desgastado e polido, resultado de gerações de pessoas que se sentaram e trabalharam exatamente neste mesmo ponto. Você pode ver as marcas de incontáveis refeições, as manchas de carvão das brasas derramadas, os locais lisos onde ferramentas de pedra foram moldadas ao longo de milhares de horas. Brum acena para você ao se aproximar. Ele já escolheu alguns gravetos finos e secos, casca de bétula e ramos delicados que pegarão fogo com facilidade. Você o ajuda a organizar a madeira em uma estrutura cuidadosa, começando pelas peças menores para garantir que o ar circule bem, permitindo que as chamas se estabeleçam. Juntos, vocês sopram suavemente nas brasas, trazendo-as de volta à vida. O brilho vermelho se intensifica e pequenas chamas começam a dançar na casca de bétula. O aroma da fumaça se intensifica, misturando-se com o cheiro inconfundível de rochas aquecidas e cinzas. As chamas ganham força e, de repente, o fogo verdadeiro ressurge. Um fogo vibrante, crepitante, que afasta a escuridão e aquece suas mãos. O fogo simboliza vida. O fogo é segurança. É a linha que separa o ser humano do animal. Ao redor das chamas em ascensão, mais pessoas se juntam. Crianças, que há pouco estavam sonolentas, agora estão atentas e focadas. Fogo traz calor, mas também significa alimento, e os estômagos lembram que não comeram desde a noite anterior. A vantagem de ser um caçador-coletor
é a liberdade das preocupações. Não há hipoteca, impostos ou um chefe insatisfeito com o desempenho. A desvantagem, porém, é que cada novo dia traz a mesma pergunta: o que vamos comer e como vamos conseguir? Ontem foi razoável. Os caçadores conseguiram abater um cervo. Não era grande, mas o suficiente para todos, com algumas sobras para hoje. Os coletores voltaram com suas mochilas repletas de nozes, raízes e frutas silvestres. Mas isso foi ontem. Hoje, tudo começa de novo. Você se insere na rotina familiar da manhã. Alguém vai buscar água do riacho que passa pela sua caverna. Água fresca e gelada, transportada em recipientes feitos de bexigas de animais e madeira trabalhada. Outro começa a preparar a carne que sobrou de ontem para um rápido café da manhã. A carne é espetada em varas afiadas e colocada sobre as chamas até aquecer bem. Não é realmente cozida, mas sim uma forma de aquecer as sobras. Ainda assim, comida quente em uma manhã fria é um pequeno milagre. O cheiro da carne se mistura com a fumaça da madeira e seu estômago emite um rugido vazio e ansioso. Enquanto você saboreia sua porção de carne aquecida e algumas nozes da coleta anterior, o planejamento do dia começa. Não é como uma reunião de negócios moderna com agendas ou apresentações em PowerPoint. É mais uma conversa informal ao redor do fogo, mas os riscos envolvidos são de vida ou morte. O grupo de caçadores, talvez 6 ou 7 pessoas, irá para o leste hoje, seguindo a trilha do cervo avistado no dia anterior. Os cervos têm hábitos, e quem conhece seus padrões pode interceptá-los em fontes de água ou áreas de alimentação. No entanto, caçar grandes animais com lanças de pedra e clavas de madeira é uma tarefa arriscada e desafiadora. Muitas expedições de caça retornam sem nada. O grupo de coletores se espalhará pela floresta à procura de qualquer coisa comestível: nozes, frutas silvestres, raízes, tubérculos, cogumelos, ovos de pássaro, insetos, plantas medicinais. Coletar é, na verdade, mais seguro do que caçar. Você quase sempre encontra algo, mas isso exige um profundo conhecimento do ambiente natural. É preciso saber quais frutas são seguras e quais podem ser mortais, quais raízes são comestíveis e quais podem provocar doenças severas. Quais cogumelos são alimentares e quais são venenosos? Quando e onde encontrar ovos de pássaro? Como processar nozes amargas para torná-las seguras? Onde encontrar boas pedras para fabricar ferramentas? Seu povo carrega esse conhecimento na memória, uma vasta quantidade de informações transmitidas por gerações, através de tentativas, erros e observações minuciosas. Não há livros, não há Google, não há manuais, apenas a sabedoria humana e a experiência adquirida com esforço. À medida que o fogo da manhã se intensifica e a caverna se aquece, as pessoas iniciam o ritual diário de verificar e manter suas ferramentas. As ferramentas de pedra se desgastam com o uso e precisam de cuidados constantes. As lanças de madeira sofrem desgaste e precisam de reparos, assim como as roupas feitas de peles. Você dá uma olhada no seu kit pessoal, a faca de pedra que você mesmo confeccionou, seu bastão de madeira para escavação e o saco de couro que contém os materiais para acender fogo. A lâmina apresenta algumas pequenas lascas da utilização de ontem. Não é nada grave, mas poderia estar mais afiada. A arte de moldar ferramentas de pedra é um equilíbrio entre técnica e criatividade. É essencial compreender como diferentes tipos de pedra se quebram e como golpeá-las no ângulo certo e com a força adequada para remover lascas e formar uma borda afiada. Esse trabalho é extremamente minucioso e demanda anos de prática. Você se acomoda confortavelmente, pega seu martelo de pedra e inicia o meticuloso processo de afiar sua faca. Cada golpe deve ser preciso. Se for muito forte, você arrisca quebrar a ferramenta. Se for fraco, o trabalho não avança.
Um ângulo inadequado pode comprometer horas de dedicação anterior. O som da pedra batendo na pedra reverbera pela caverna, enquanto outros também se dedicam às suas próprias ferramentas. É uma melodia familiar, a trilha sonora da vida paleolítica. Chip, chip, chip. A percussão rítmica da sobrevivência. Sua faca agora está afiada, com uma lâmina mais cortante do que a maioria das facas de cozinha modernas, capaz de cortar pele, carne e vegetais com facilidade. Você faz um teste em um pedaço de couro e a lâmina corta com precisão. Ótimo! Essa ferramenta pode ser crucial para a sua sobrevivência hoje. Ao seu redor, a caverna ganha vida. Crianças que já são suficientemente grandes ajudam em tarefas simples, como alimentar o fogo, arrumar os espaços de dormir e verificar os recipientes de água. Os mais novos permanecem perto das mães, mas estão atentos, aprendendo através da observação. Não há educação formal, apenas um aprendizado contínuo por meio da observação e da participação nas atividades dos adultos. Os bebês e crianças pequenas são mantidos aquecidos e seguros perto do fogo, enquanto suas mães se preparam para o dia. Um bebê chora, e sua mãe o amamenta enquanto verifica suas ferramentas de coleta. O multitasking é uma habilidade que existe há cerca de 2,5 milhões de anos. Você se ajeita, buscando mais conforto à medida que a caverna aquece lentamente. Os sons, cheiros e texturas familiares dessa rotina matinal trazem um conforto estranho, apesar das duras realidades. Este é o seu mundo. Esta é a sua família. Este é o lar. Conforme o sol se ergue mais alto do lado de fora da caverna, iluminando mais a entrada, o ritmo das preparações se intensifica. As pessoas começam a se mover em direção à saída, prontas para enfrentar mais um dia, em busca de alimentos, materiais e tudo o que é necessário para sobreviver. Mas antes que alguém saia, há uma última tarefa matinal essencial: avaliar o clima e o ambiente externo. Brum, acompanhado de 2 caçadores experientes, se dirige à entrada da caverna para analisar o dia. Eles observam o céu, sentem o vento e escutam os sons da fauna ao redor. Prever o tempo sem meteorologistas ou radar Doppler envolve a leitura de sinais sutis no ambiente. As nuvens contam histórias sobre tempestades que se aproximam. A direção do vento indica onde a chuva pode estar indo. O comportamento dos pássaros e animais oferece pistas sobre variações na pressão atmosférica. A cor do céu ao amanhecer, a sensação do ar e o aroma trazido pela brisa são elementos fundamentais quando sua sobrevivência depende do que a natureza tem a oferecer. Hoje, tudo parece promissor. O céu está limpo, o vento sopra suave e o canto dos pássaros ecoa tranquilamente na floresta. Não há indícios de tempestades à vista. As condições estão perfeitas para a caça e a coleta. É o momento de explorar o mundo lá fora. Você reúne suas ferramentas: uma faca de pedra, um bastão de madeira para escavar, uma bolsa de couro para transportar seus achados e um pedaço de material envolto em casca, ideal para acender fogo. Tudo o que possui se encaixa em suas mãos ou é preso a um simples cinto de fibras vegetais torcidas. O grupo de coleta se reúne na entrada da caverna. Hoje são 8 pessoas, incluindo você, cada um preparado com as ferramentas essenciais para buscar alimento. Seu traje habitual consiste em calças de couro e uma túnica feita de pele de cervo meticulosamente tratada, além de botas de couro macio, recheadas com grama para isolamento, e uma capa de pele mais pesada, que pode ser ajustada se o clima esfriar. Suas roupas se ajustam perfeitamente ao seu corpo. Não são peles de animais jogadas descuidadamente, mas sim peças confeccionadas com cuidado, costuradas com fio de tendão e agulhas de osso. O couro foi tratado com gordura animal para resistir à água, e as costuras são reforçadas nos pontos que mais sofrem desgaste.
Cada detalhe do seu traje é prático, sem bolsos, já que você não precisa deles com tão poucas ferramentas, e sem zíperes ou botões, tudo preso com laços de couro ou fechos simples de osso ou chifre. Não há materiais sintéticos, apenas couro, pele e fibras vegetais, todos processados à mão, seguindo técnicas que passaram de geração em geração. De pé na entrada da caverna, você contempla a floresta que se estende sem fim ao seu redor, sentindo a mistura familiar de expectativa e ansiedade que acompanha cada novo dia. Lá fora está tudo o que você precisa para sobreviver: alimentos, materiais, recursos, mas também perigos que podem ameaçar sua vida. Predadores imponentes, cobras venenosas, plantas tóxicas, rios de correnteza forte, penhascos íngremes, tempestades inesperadas e grupos rivais de humanos que podem não ser amigáveis. Há infinitas formas de se ferir ou se perder longe de ajuda, e apenas sua sabedoria, habilidades e a colaboração do grupo para garantir sua proteção. Você respira fundo, sentindo o ar fresco da manhã. Ele traz o aroma da floresta, verde, vivo, complexo. A umidade da terra, as folhas em decomposição, as plantas crescendo e o almíscar de animais que passaram por aqui recentemente. Um ar puro, sem vestígios de poluição ou das substâncias que os humanos modernos respiram diariamente. O sol aquece seu rosto enquanto você sai da caverna. É uma luz solar genuína, não filtrada por janelas ou refletida em edifícios, aquecendo sua pele e iluminando o que você precisa para trabalhar. Sem eletricidade ou iluminação artificial, apenas a luz do sol, da lua, das estrelas e o calor do fogo. Seus pés encontram o caminho familiar que leva da caverna ao solo da floresta, um trajeto moldado pelo desgaste de gerações do seu povo, que fazem essa jornada todos os dias há centenas de anos. Seus antepassados percorreram essa mesma rota, e se você tiver sorte e habilidade, seus descendentes também o farão. Você ajusta a bolsa de transporte para ficar mais confortável e aperta o gripe no bastão de escavação. A manhã é promissora, e um dia inteiro de trabalho se apresenta diante de você. É hora de descobrir o que a floresta reserva hoje. Atrás de você, os caçadores estão finalizando seus preparativos, ajustando as pontas das lanças, debatendo táticas e trocando as escassas flechas pontuadas com as pedras mais afiadas que conseguiram fabricar. À sua frente, o grupo de coleta avança pela floresta em um silêncio prático, com olhos e ouvidos atentos ao que pode ser útil. Este é o seu cotidiano. É isso que realmente significa ser humano. Você sente seus músculos relaxarem enquanto se adapta ao ritmo familiar de percorrer seu território. A cada passo, uma nova aventura no mundo paleolítico começa a se revelar ao seu redor. A floresta se fecha em torno de você como um organismo vivo. Cada passo o leva mais fundo em um ambiente que é tanto deslumbrante quanto assustador, onde cada sombra pode ocultar alimento ou ameaça, e às vezes, os dois ao mesmo tempo. Você caminha por aquilo que futuramente será conhecido como Floresta Antiga, mas, por agora, é simplesmente o mundo. Árvores que cresceram por séculos erguem seus troncos até um dossel tão denso que a luz da manhã penetra em feixes e manchas mutáveis. Carvalhos, freixos e faias. Troncos robustos que precisariam da união de 6 pessoas para serem contornados. O subbosque é repleto de árvores menores e arbustos, e o chão da floresta é coberto por camadas de folhas em decomposição que se amassam suavemente sob seus pés. Os sons são fascinantes. Pássaros por toda parte. Não apenas as poucas espécies que você ouviria em um parque moderno, mas uma sinfonia de chamadas diferentes ecoando entre as árvores. O farfalhar de pequenos animais se movendo pela vegetação rasteira. O estalo distante de um galho caindo em algum lugar nas profundezas da floresta.
O vento passa pelas folhas em ondas que você pode ouvir se aproximando e passando por cima de você. Enquanto você avança, seu grupo de coleta se dispersa, cada membro seguindo seu próprio caminho, mas sempre ao alcance do som dos outros. Nunca se vai a lugar algum sozinho, nunca. Estar só nesse mundo é quase uma condenação à morte. Predadores caçam humanos isolados. Acidentes podem acontecer. Perder-se significa a morte, e a morte significa que sua família ficará sem alimento. Kessa, que provavelmente é a melhor conhecedora de plantas do grupo, chama suavemente a cerca de 6 metros à sua esquerda. Ela encontrou algo. Você se dirige até ela, abrindo caminho por um emaranhado de arbustos de avelã que agarram suas roupas de couro e arranham sua pele exposta. Kessa está de joelhos ao lado de um aglomerado de plantas com folhas largas em forma de coração e pequenas flores brancas. Alho selvagem, ela diz, e a satisfação em sua voz é clara. Essa é uma ótima descoberta, não apenas como alimento, mas também como remédio. O alho selvagem é útil contra infecções e acrescenta sabor a refeições que poderiam ser insossas. Você a ajuda a desenterrar cuidadosamente vários bulbos usando seus bastões de escavação de madeira. As ferramentas são simples, mas funcionais. Bastões de madeira dura, do tamanho do seu braço, afilados em uma ponta e endurecidos ao fogo. Eles são ideais para desenterrar raízes e tubérculos sem danificá-los. Os bulbos saem facilmente do solo macio da floresta. Pequenos, do tamanho do seu polegar, com casca branca fina e aquele aroma inconfundível de alho. Kessa esfrega um deles limpo e dá uma mordida, mastigando pensativamente. Bom, ela diz. Forte. Esses vão durar bem. Você embrulha os bulbos em um pedaço de couro macio e os coloca em sua bolsa de transporte. Até agora, tudo está indo bem. O dia começa promissor. Seu grupo se aprofunda mais na floresta, seguindo trilhas de animais e caminhos que seu povo utiliza há gerações. A cada poucos metros, alguém descobre algo que vale a pena coletar. Nozes de avelã, frutas silvestres começando a amadurecer, cogumelos selvagens brotando de troncos em decomposição. Apenas coletores experientes sabem quais são seguros para o consumo. O conhecimento necessário para essa atividade é realmente impressionante. É preciso conhecer centenas de plantas, suas épocas de frutificação, os ambientes em que crescem, como processá-las e armazená-las. Algumas delas só podem ser consumidas em determinadas épocas do ano. Outras exigem preparos complexos para eliminar toxinas. E há aquelas que se parecem muito com variedades venenosas, com diferenças sutis, que podem ser a chave entre uma refeição deliciosa e um desfecho trágico. Pense nos cogumelos. Há inúmeras espécies comestíveis em sua floresta, mas também várias que podem causar mortes horríveis. A distinção entre alimento e veneno pode estar na cor das esporas, na forma como o caule se rompe ou no aroma que exala ao esmagar o cogumelo. Um erro pode custar sua vida. Um acerto pode render um banquete saboroso e nutritivo. Seu povo tem aprendido essas nuances por milhares de anos, transmitindo o conhecimento através de ensinamentos cuidadosos e observação. Ninguém coleta sozinho até ter passado anos aprendendo com os mestres. Mesmo você, com sua experiência, ainda consulta os outros ao se deparar com algo inusitado. O sol se ergue mais alto enquanto seu grupo avança pela floresta, e você sente o dia esquentar. O frescor da manhã se dissipa, e caminhar em um ritmo constante começa a aquecê-lo agradavelmente sob suas roupas de couro. Você ajusta sua mochila e segue em frente. Após cerca de 1 hora de expedição, toma a chama do leito de um riacho. Sua voz revela uma empolgação especial, sinal de que ele encontrou algo valioso. Você se abre caminho pela vegetação em direção ao som e, ao que vê, um sorriso surge em seu rosto. Mel silvestre. No alto de um velho carvalho, a cerca de 6 metros do chão,
Uma abertura escura no tronco revela o lar de uma colônia de abelhas selvagens. É possível vê-las indo e vindo, e o doce aroma do mel, embora suave, é inconfundível na brisa. O mel é como ganhar na loteria, uma fonte concentrada de energia, açúcares puros que seu corpo deseja e queima de forma eficiente. Ele se conserva bem, não estraga facilmente, possui propriedades medicinais e tem um sabor incrível, especialmente quando a dieta habitual se resume a carne, nozes e os vegetais que você consegue encontrar. Mas a coleta não é uma tarefa simples. Um plano se forma rapidamente. Toma, o melhor escalador do grupo, se oferece para subir. Você ficará na base da árvore, acendendo uma fogueira para criar fumaça e acalmar as abelhas. Outros se encarregarão de preparar recipientes para o favo de mel, enquanto os demais estarão prontos para correr caso algo saia errado. Abelhas selvagens não são dóceis. Elas defendem sua colmeia com ferocidade e várias picadas podem ser perigosas. Já houve pessoas que perderam a vida tentando coletar mel, mas a recompensa compensa o risco. Você reúne ramos secos e material para o fogo, enquanto outros buscam folhas verdes que produzam uma fumaça densa. O fogo precisa gerar bastante fumaça, mas sem demasiadas chamas. O objetivo é acalmar as abelhas, não incinerar a árvore. A fogueira pega rapidamente e logo uma espessa fumaça branca começa a subir em direção à colmeia. O zumbido das abelhas se suaviza à medida que a fumaça se infiltra na entrada da colmeia. As abelhas, adaptadas a incêndios florestais, sentem o instinto de se empanturrar de mel e se preparar para abandonar o lar. Quando estão focadas em se alimentar, é menos provável que ataquem. Thomas remove a maior parte de suas roupas, minimizando os pontos onde as abelhas irritadas poderiam se agarrar, e inicia sua escalada. Com uma habilidade impressionante, ele sobe pela casca rugosa da árvore, confiante como alguém que tem escalado árvores desde a infância. Seus pés e mãos encontram apoios quase invisíveis a partir do solo. Observando-o, você se lembra da incrível capacidade física de seu povo. Sem academias ou rotinas de exercícios, todos são magros, fortes e ágeis, resultado de uma vida repleta de atividades naturais. Thomas se movimenta como um escalador moderno, mas aprendeu essas técnicas desde pequeno, pois sua sobrevivência depende delas. A fumaça continua a subir pela árvore e o zumbido das abelhas permanece em níveis baixos. Um bom sinal. Ele alcança a colmeia e, com cuidado, começa a introduzir a mão na abertura, em busca de favos de mel que possa retirar sem danificar a colônia. Seu povo sabe que não deve levar tudo. É essencial deixar mel e abelhas suficientes para que possam se recuperar. Algumas abelhas voam ao seu redor, parecendo mais confusas do que agressivas. A fumaça está funcionando. O braço de Thomas mergulha no tronco da árvore até o cotovelo. Sua expressão é de concentração enquanto ele apalpa o interior da colmeia. De repente, seu rosto se ilumina com satisfação. Ele encontrou um ótimo favo. Com delicadeza, retira o braço da árvore, segurando um pedaço de favo do tamanho de um punho, dourado e gotejante de mel espesso e âmbar. Mesmo do chão, o aroma doce é inconfundível. Ele lança o favo para as mãos que o aguardam e, em seguida, volta a procurar mais. 3 idas, 3 pedaços de favo, e então ele decide que é hora de parar. Coletar em excesso pode comprometer a colônia. O suficiente garante que elas se reconstituam e ofereçam mel novamente no futuro. Thomas desce a árvore com a mesma destreza com que subiu, caindo suavemente nos últimos metros, até pousar levemente no solo da floresta. Algumas picadas nos braços e ombros, mas nada grave. Ele sorri, satisfeito com o trabalho realizado. O favo é uma verdadeira obra-prima, com células de cera cheias de mel tão puro e concentrado que brilha sob a luz filtrada da floresta. Você não resiste em quebrar um pequeno pedaço e levá-lo à boca.
A doçura explode em sua língua de uma forma única, incomparável ao que se encontra no mundo moderno. Isso não é açúcar processado ou xarope de milho. É mel genuíno, produzido por abelhas a partir do néctar de flores silvestres. O sabor é complexo, floral e intensamente doce. Seu corpo reage instantaneamente com aquela onda de energia que surge do açúcar natural entrando na corrente sanguínea. Você fecha os olhos por um momento, apreciando cada nuance do sabor. Mel como esse foi a fonte de doçura para os seres humanos por dezenas de milhares de anos. Sem chocolate, sem doces industrializados, apenas isso. E é simplesmente perfeito. O favo é cuidadosamente embrulhado e guardado em recipientes de couro. Este é um tesouro que será dividido com toda a tribo ao retornarem à caverna. As crianças receberão pequenos pedaços como iguarias, enquanto os adultos o utilizarão para realçar o sabor de outros alimentos. Alguns serão reservados para o inverno, quando cada caloria é preciosa. Seu grupo de coleta avança pela floresta, revigorado pelo sucesso na busca pelo mel. O sol já está mais alto e a floresta pulsa com vida. Pássaros cantando de todos os lados, pequenos animais se movendo entre a vegetação. Um movimento sutil e constante de um ecossistema saudável. Você se vê envolvido na meditação de caminhar por longas distâncias em um território que lhe é familiar. Seus pés reconhecem cada centímetro desse solo. Seus olhos, de forma quase automática, buscam por plantas úteis, sinais de caça e qualquer indício que possa representar perigo. Sua respiração se ajusta a um ritmo constante, acompanhando o seu passo. Este é um dos momentos mais serenos da vida no Paleolítico, movendo-se pela floresta ao lado de sua comunidade, unindo forças e utilizando habilidades que o ligam diretamente ao mundo natural, sem horários, sem prazos, sem o estresse do cotidiano, apenas o antigo compasso da vida humana em sintonia com o meio ambiente. Bom, na maior parte, em sintonia. Afinal, ainda existem muitos perigos à espreita lá fora. Ao redor do meio-dia, seu grupo se reúne à beira de um pequeno riacho para descansar e fazer uma refeição. A água é cristalina e gelada, deslizando sobre pedras polidas pelo passar dos anos. Você a recolhe com as mãos e bebe profundamente, apreciando a pureza mineral de uma água que nunca passou por processos, tratamentos ou tubulações. O almoço consiste em uma seleção do que você conseguiu reunir até ali: nozes, frutas silvestres, um pouco de carne que sobrou do dia anterior e pequenos pedaços daquele mel precioso. Você se acomoda em um tronco caído à beira do riacho, ouvindo o som da água enquanto come lentamente, de forma metódica. A refeição é desafiadora se comparada aos padrões modernos. A carne é firme e precisa de muita mastigação. As nozes são pequenas e às vezes amargas. As frutas são azedas e repletas de sementes. Nada é salgado ou temperado, ou preparado de modo a realçar o sabor. Mas seu corpo reconhece essa comida, processa-a de maneira eficiente. E há uma satisfação profunda em consumir alimentos que você mesmo coletou, usando conhecimentos passados de geração em geração. Cada garfada é fruto de horas de trabalho e um entendimento profundo do mundo natural. Enquanto você se alimenta, nota como seu corpo reage. Forte, esguio, eficiente. Seus músculos são densos e funcionais, resultado da constante atividade física. Seus sentidos estão aguçados, pois dependem deles para sobreviver. Sua mente permanece calma, porém alerta, processando informações sobre o ambiente ao seu redor. É para isso que os corpos humanos foram feitos. Não para ficar sentados em cadeiras por 8 horas diárias. Não para consumir alimentos industrializados. Não para viver sob luz artificial, mas para se mover por paisagens naturais, ingerir alimentos que você mesmo coletou e colaborar com sua comunidade para enfrentar os desafios diários da sobrevivência.
Após a refeição, seu grupo se dispersa para explorar mais território. Você se junta a Dani, uma mulher mais velha, expert em plantas medicinais, a mais sábia de seu grupo. Ela está lhe ensinando a identificar ervas que podem aliviar dores, infecções, problemas digestivos e outras enfermidades comuns. Juntos, vocês caminham pela margem do riacho, onde diversas plantas úteis prosperam em solo rico e úmido. Dani indica como reconhecer a casca de salgueiro, que pode ser mastigada para aliviar dor e febre. Ela aponta a hortelã selvagem que cresce em áreas sombreadas, ideal para problemas estomacais. Você descobre raízes de junco nas regiões pantanosas próximas ao riacho, tubérculos ricos em amido que podem ser assados ou transformados em farinha. O conhecimento que Dani compartilha com você é o resultado de milênios de experimentação com a medicina natural. Seu povo não conta com médicos, hospitais ou farmácias. O que eles possuem é uma compreensão detalhada de quais plantas curam e quais podem causar mal. E parte desse conhecimento é surpreendentemente sofisticado. O seu povo possui um conhecimento profundo sobre o uso da casca de salgueiro para aliviar dores, aproveitando o mesmo ingrediente ativo encontrado na aspirina contemporânea. Eles sabem identificar os cogumelos que possuem propriedades antibióticas e utilizam certas plantas para facilitar partos difíceis ou prevenir a gravidez em tempos de escassez. Contudo, também compreendem as limitações da medicina à base de ervas. Ferimentos graves muitas vezes resultam em morte, e infecções que poderiam ser facilmente tratadas com antibióticos modernos se tornam fatais. O parto é um momento de risco, e a expectativa de vida é significativamente menor do que na sociedade atual. O dia avança dessa forma. Você caminha, explora, aprende e coleta. Sua bolsa de transporte vai se tornando mais pesada à medida que adiciona plantas, raízes e outros itens úteis. O sol se desloca pelo céu, transformando a luz da floresta do brilho intenso do meio-dia para os raios quentes e inclinados do final da tarde. A fadiga começa a se fazer sentir. Não é um cansaço extremo, mas uma agradável sensação de exaustão após um dia repleto de atividades. Suas pernas percebem a distância percorrida, suas costas sentem o peso da bolsa, e suas mãos estão sujas de seiva de plantas e terra. No entanto, uma satisfação profunda invade você. Este foi um dia produtivo. Seu grupo conseguiu reunir comida e materiais suficientes para validar a expedição. Só o mel já tornaria essa jornada um sucesso. Mas você também coletou plantas e nozes que farão diferença na refeição de hoje à noite. Quando o sol começa a descer, Dani convoca o grupo para o retorno. É hora de voltar para a caverna. Você não quer ser surpreendido na floresta depois que escurecer. A noite pertence aos predadores. O caminho de volta é diferente da trilha percorrida pela manhã. Seu povo evita repetir o mesmo caminho se possível. Rotas previsíveis aumentam o risco de emboscadas e fazem você perder oportunidades de encontrar novos recursos ou notar mudanças em seu território. Este trajeto o leva a uma parte da floresta repleta de imensas faias, cujas cascas cinzentas e lisas se erguem como colunas em direção ao dossel. O solo está coberto de bolotas caídas, e seu grupo dedica um tempo para coletar essas ricas e oleosas nozes que oferecem calorias valiosas. As bolotas de faia exigem preparação. É necessário descascá-las e remover a parte amarga, mas o esforço compensa. Ricas em gordura e proteína, elas se conservam bem e fornecem nutrição concentrada durante os meses difíceis do inverno. Enquanto você se curva para pegar as nozes do chão da floresta, percebe que a atmosfera ao seu redor ficou estranhamente silenciosa. Os sons habituais de pássaros e pequenos animais desapareceram, e a floresta parece estar em alerta, à espera. Dani também nota a mudança. Ela se endireita lentamente, seus olhos examinando as árvores que cercam o grupo.
A mão dela se move em direção à faca de pedra que carrega no cinto, um sinal claro de que algo não está certo. Todos ficam paralisados. Você escuta atentamente. Além dos sons normais da floresta, além do suave sussurro do vento entre as folhas, há algo mais. Um farfalhar que não se encaixa no padrão dos pequenos animais. Algo maior, algo que se movimenta com um propósito entre a vegetação. Pode ser um cervo, um alce, um urso, ou até mesmo pessoas que não pertencem ao seu povo. Danny faz um gesto discreto com a mão que diz: aproximem-se, fiquem em silêncio, preparem-se para correr. O grupo se reúne lentamente em uma formação mais compacta, sem movimentos bruscos, sem barulho, apenas uma expectativa controlada. O farfalhar se aproxima e, através das árvores, você consegue vislumbrar movimentos. Formas marrons deslizam entre os troncos das árvores em sua direção. Então, você percebe os chifres, alces, um pequeno grupo deles atravessando a floresta em sua própria jornada vespertina. Esses animais imponentes, cada um pesando mais do que 3 ou 4 humanos juntos, são lindos, majestosos e, se sentirem ameaçados, potencialmente perigosos. Seu grupo se mantém completamente imóvel enquanto os alces passam. São 5 adultos e 2 bezerros, movendo-se com aquela mistura inconfundível de graça e força que caracteriza os grandes animais selvagens. Eles são deslumbrantes, com pelagens espessas que brilham sob a luz do fim da tarde, e chifres massivos que poderiam facilmente causar danos a um humano. Seus músculos se contorcem sob a pele enquanto caminham. Um dos adultos para cerca de 9 metros do seu grupo, fixando o olhar diretamente em você. Um contato visual com um alce selvagem. Por um longo momento, você e essa criatura ancestral trocam olhares no espaço que separa suas espécies. 2 diferentes tipos de animais coexistindo na mesma floresta, no mesmo mundo. Então, o alce decide que você não representa uma ameaça e retoma seu caminho. O rebanho desaparece na floresta tão silenciosamente quanto apareceu, deixando apenas um leve perfume de almíscar e a memória daquela conexão intensa e efêmera. Seu grupo relaxa. Danny sorri e faz um sinal de boa sorte com a mão. Ver alces é sempre um bom presságio. Eles simbolizam força e resistência, e encontrá-los em segurança é visto como uma bênção dos espíritos da floresta. Você termina de coletar as nozes de praia e continua sua jornada de volta para casa. O sol já está mais baixo, e a luz que permeia a floresta ganha uma tonalidade dourada típica do final da tarde. É hora de acelerar o passo. O caminho começa a se inclinar suavemente à medida que você se aproxima do seu território. A caverna está posicionada em um terreno elevado por boas razões. Melhor visibilidade, mais fácil de defender e menos suscetível a alagamentos durante chuvas intensas. Suas pernas sentem a subida, mas é uma sensação familiar. Você já percorreu esse caminho milhares de vezes. Ao alcançar o topo da última colina antes de chegar em casa, o cheiro de fumaça de madeira flutua na brisa. Os caçadores devem ter voltado, e alguém acendeu o fogo. Fogo bom significa calor, comida e o espaço acolhedor onde seu grupo se reúne ao final de cada dia. Você também consegue sentir o aroma de carne sendo cozida. Aromas ricos e saborosos que fazem sua boca salivar e seu estômago roncar de expectativa. Os caçadores tiveram sucesso hoje. Haverá carne fresca esta noite, acompanhada de tudo que seu grupo de coleta conseguiu reunir. A entrada da caverna aparece e você avista pessoas se movendo ao redor do fogo. Crianças brincando na área segura perto da entrada, enquanto adultos se dedicam a várias tarefas, alguns preparando alimentos, outros confeccionando ferramentas ou roupas. O movimento harmonioso de uma comunidade próspera. Você está quase em casa. Seu corpo sente o alívio de completar mais um dia de trabalho em segurança.
Seu paute de transporte está pesado com plantas e nozes valiosas. Seu conhecimento se expandiu ao longo deste dia, aprendendo com Danny. A floresta foi generosa hoje. Ao se aproximar da caverna, crianças correm para saudar o grupo de coleta que retorna. Elas estão ansiosas para ver o que você encontrou, esperando por delícias como frutas silvestres ou nozes que podem devorar na hora. A empolgação delas é contagiante, lembrando-o do prazer simples de compartilhar recursos com sua comunidade. Você bagunça o cabelo de Mira, uma menina de 7 anos que está especialmente interessada em plantas. Ela te acompanha em todas as expedições de coleta, fazendo perguntas incessantes sobre quais plantas são úteis e por quê. Hoje, ela está curiosa sobre cada item que trouxe em seu saco de coleta. A mudança da floresta para a caverna é repentina, mas ao mesmo tempo acolhedora. Do lado de fora, o ambiente é vasto, selvagem e repleto de oportunidades e perigos. Já dentro, é um espaço controlado, um refúgio humano, onde seu grupo se reúne em busca de segurança, calor e refeições compartilhadas. Você se acomoda em seu lugar preferido perto da fogueira e começa a desfazer sua coleção do dia. Cada planta, noz e raiz representa o conhecimento aplicado, as habilidades utilizadas e a interação bem-sucedida com a natureza. Pequenas conquistas que se somam para garantir a sobrevivência. Seus ombros se relaxam enquanto você deixa a tensão do dia ir embora, e o calor familiar da chama começa a aliviar os músculos que trabalharam desde o amanhecer. O fogo te acolhe de volta com sua luz dançante e calor reconfortante. Você sente o calor penetrando em seus músculos cansados enquanto se aproxima das chamas. Há algo profundamente reconfortante em retornar a este espaço controlado após um dia na vasta e imprevisível floresta. Hoje, os caçadores se saíram bem. Espalhados ao redor da fogueira estão os restos de 2 cervos. Não são grandes, mas há carne suficiente para alimentar todo o grupo, sobras que garantirão uma boa refeição amanhã. A caçada bem-sucedida promete um banquete, e essas noites são raras o suficiente para serem realmente memoráveis. Brum e os outros caçadores compartilham suas histórias enquanto as pessoas se dedicam a preparar a comida. O relato flui de maneira descontraída e colaborativa, como se todos se conhecessem intimamente. Um começa a narrar, outro acrescenta detalhes, enquanto um terceiro corrige um ponto ou destaca um momento especialmente habilidoso. Eles seguiram os cervos durante a manhã, atenta e pacientemente, decifrando sinais quase invisíveis na densa floresta. Um galho quebrado aqui, uma pegada de casco na terra macia ali, e o mais sutil rastro de cheiro que apenas os rastreadores mais experientes conseguem perceber. A perseguição exigiu paciência, resistência e um conhecimento ambiental que leva anos para amadurecer. O abate em si foi rápido. Os caçadores cercaram um pequeno grupo de cervos em uma fonte de água, e Jorit lançou sua lança com precisão, derrubando um jovem macho com um único golpe. O segundo cervo, ao tentar escapar, correu diretamente para as lanças de 2 outros caçadores posicionados estrategicamente. Abates limpos, mortes rápidas, minimizando o sofrimento dos animais enquanto garantem proteína abundante para seu povo. Enquanto você ouve a história da caça, organiza sua própria coleção do dia, separando as plantas e nozes em pilhas, dependendo de como serão utilizadas. Algumas serão consumidas hoje à noite, outras demandarão processamento ou preparo, e algumas ficarão guardadas para o futuro. O favo de mel que você ajudou a coletar causa alvoroço quando é revelado. As crianças se reúnem para admirar o tesouro dourado, enquanto os adultos acenam em aprovação às habilidades de escalada de Toma. O mel é sempre uma alegria, mas encontrar tanto em um único lugar é uma sorte excepcional. Kesser já trabalha nos bulbos de alho selvagem,
limpando-os e preparando-os para temperar a carne da noite. O cheiro forte e marcante se espalha pelo ar ao redor da fogueira, misturando-se com a fumaça da madeira e o rico aroma da carne de veado assando. A preparação dos alimentos no Paleolítico é ao mesmo tempo simples e sofisticada. Simples, pois as ferramentas são básicas: facas de pedra, utensílios de madeira e fogo. Sofisticada, porque seu povo teve milhares de anos para descobrir como tirar o máximo proveito dos ingredientes limitados e das técnicas de cozimento. A carne de cervo está sendo preparada de diversas formas. Alguns pedaços são espetados em varas afiadas e assados diretamente sobre as chamas, uma técnica antiga que remete aos tempos dos homens das cavernas e que, surpreendentemente, funciona muito bem. Outros cortes passam por um processo de cozimento mais elaborado, demonstrando a sagacidade do seu povo. Hannah, uma das cozinheiras mais talentosas do grupo, desenvolveu um forno primitivo, utilizando pedras aquecidas e uma cova forrada com folhas. Grandes pedras foram colocadas ao fogo há horas para esquentar. Agora, ela usa pinças de madeira para transferir essas pedras incandescentes para a cova, que foi cuidadosamente forrada com folhas frescas. As pedras quentes são cobertas com mais folhas, e então pedaços de carne de cervo, também embrulhados, são dispostos por cima. Uma nova camada de folhas é colocada sobre a carne e, finalmente, tudo é coberto com terra, criando uma câmara de cozimento bem selada. A carne cozinhará lentamente, absorvendo o vapor e o calor das pedras quentes, resultando em um prato macio e saboroso, perfeitamente cozido sem queimar ou ressecar. Enquanto o forno de pedra trabalha, outras pessoas estão ocupadas com os vegetais coletados. Nozes são quebradas entre pedras e as carnes são extraídas. Raízes amargas são fatiadas e mergulhadas em água para amolecer. Frutas silvestres são selecionadas, guardando as melhores para consumo fresco e separando as danificadas para serem comidas imediatamente. Você se junta ao grupo, ajudando no processamento das nozes, mergulhando no trabalho rítmico de quebrar cascas e selecionar as partes comestíveis. É uma tarefa meditativa e repetitiva que permite à sua mente vagar enquanto suas mãos continuam ativas. O som das nozes sendo quebradas se mistura ao crepitar do fogo e às conversas suaves ao redor da caverna. Seu corpo sente-se bem, cansado, mas de forma gratificante, como a fadiga que vem de um dia de trabalho físico proveitoso, em contraste com a exaustão estressante da vida moderna. Seus músculos relaxam com o calor do fogo, recuperando-se das atividades do dia. À medida que o sol se põe do lado de fora, a luz transforma-se do dourado do entardecer para os tons mais profundos da noite. Dentro da caverna, a luz do fogo destaca-se, projetando sombras dançantes nas paredes de pedra, criando uma atmosfera íntima que acompanha o fim do dia. As crianças, que passaram a tarde brincando e ajudando em pequenas tarefas, começam a mostrar sinais de cansaço. Os mais novos se aproximam de suas mães e a agitação diminui, dando lugar a pessoas sentadas tranquilamente ao redor do fogo. A transição do dia para a noite ocorre naturalmente, sem relógios ou horários, apenas os ritmos da luz e da escuridão, acompanhados pela energia humana. A primeira carne cozida está pronta. Jorik utiliza sua faca de pedra para cortar fatias finas de uma perna que assa sobre o fogo, testando a maciez. A carne está perfeita, quente por dentro e ainda suculenta, com um leve toque defumado do fogo de lenha. Ele oferece o primeiro pedaço ao membro mais velho do grupo, a velha Sena, como é de praxe. Ela mastiga com atenção, acena com aprovação e sinaliza para que a refeição comece. Não é um evento caótico como muitos poderiam imaginar na era moderna. Há tradições, hierarquias e maneiras de agir que mantêm a harmonia social e garantem que todos tenham o que comer. A refeição acontece de forma lenta e intencional.
As pessoas se alimentam com calma, o que favorece as conversas e as trocas de histórias. As crianças recebem pedaços selecionados de carne, acompanhados de um pouco do doce mel. Os adultos dividem tudo de maneira equitativa, com atenção especial para as gestantes e lactantes que necessitam de nutrição extra. Você recebe sua porção de carne de veado, um pedaço generoso, temperado com alho selvagem e cozido à perfeição. Essa carne é rica e satisfatória, de um jeito que a carne industrial moderna dificilmente consegue igualar. A carne de caça tem uma textura única, um sabor mais profundo e uma densidade nutricional que provém de animais que viveram em ambientes naturais e ativos. A gordura, por sua vez, é especialmente valiosa. Embora as pessoas hoje em dia costumem evitar a gordura, no mundo paleolítico, ela representa energia concentrada, algo que o corpo anseia e precisa. A camada de gordura sob a pele do veado, a medula dos ossos e a rica gordura ao redor dos órgãos são altamente valorizadas e consumidas com avidez. Você come devagar, degustando cada pedaço. A carne não só satisfaz sua fome de imediato, mas também simboliza segurança. Uma caçada bem-sucedida significa que seu grupo não passará fome no dia seguinte. A carne sobrante será processada e preservada, estendendo os benefícios do sucesso de hoje para o futuro. Enquanto mastiga, percebe que a caverna se tornou um lugar mais sereno. Não está em completo silêncio. Ainda há o estalar do fogo, os sons suaves das pessoas se alimentando e conversas em sussurros. Mas a energia intensa do dia se transformou em algo mais calmo e reflexivo. Este é um dos momentos mais tranquilos da vida paleolítica. O trabalho do dia está concluído. A comida foi caçada, preparada e compartilhada. Todos estão seguros na caverna, com o calor do fogo e barrigas cheias. Esses instantes de segurança e conforto são raros, e por isso são apreciados. Você se move um pouco, acomodando-se melhor contra a parede de pedra que o apoia. O calor do fogo é agradável em seu rosto e mãos, enquanto seu estômago se sente confortavelmente cheio de carne rica, nozes e a doçura persistente do mel. O forno de pedra é aberto para o segundo prato. Hannah remove cuidadosamente as camadas de terra e folhas, revelando a carne de veado que cozinhou lentamente por horas. O vapor que sobe traz aromas que fazem todos se inclinarem em expectativa. A carne que emerge é incrivelmente macia, desmanchando-se ao toque de um utensílio de madeira. Foi cozida de maneira uniforme, impregnada com os sabores das folhas e a defumação das pedras aquecidas. Essa é uma cozinha refinada, utilizando a tecnologia da Era da Pedra. Todos recebem uma porção da carne cozida no buraco, e a diferença na textura e no sabor em relação à carne assada é notável. Seu povo compreende que a diversidade na preparação dos alimentos vai além do sabor. Diferentes métodos de cozimento preservam nutrientes variados e tornam os alimentos mais digestíveis. Enquanto saboreiam o segundo prato, a carne crua restante é preparada para preservação. Algumas serão cortadas em tiras finas e penduradas perto do fogo para secar como jerky, enquanto outros pedaços serão derretidos para extrair a gordura, que servirá para impermeabilizar medicamentos e conservar outros alimentos. Nada se perde. Os ossos serão quebrados amanhã para aproveitar a nutritiva medula. A pele já está sendo preparada para ser transformada em couro. O cenue será guardado para fazer linha de costura. Os chifres e ossos se transformam em ferramentas úteis, e até os cascos possuem suas funções. Uma caçada bem-sucedida traz recursos que vão muito além da carne. À medida que a refeição avança, a atmosfera na caverna se torna cada vez mais descontraída e sociável. É o momento em que as histórias começam a fluir, o conhecimento é transmitido e os laços que unem o grupo se fortalecem. A venerável Sena, a mais velha do grupo, inicia um relato que todos já conhecem, mas que ninguém se cansa de ouvir.
Ela fala sobre o grande inverno de sua juventude, quando a neve cobria tudo e a caça se tornava impossível por semanas a fio. Para sobreviver, eles se alimentaram dos suprimentos estocados e de materiais escondidos. Essa narrativa tem múltiplos propósitos. É entretenimento, claro, mas também uma lição valiosa. Senna ensina os mais jovens sobre a gestão de recursos, a importância de se preparar para tempos difíceis e a necessidade de planejar o futuro. A história vem repleta de dicas práticas de sobrevivência, disfarçadas sob o manto do entretenimento. Você se reclina contra a parede da caverna, deixando-se envolver pela cadência familiar da voz de Senna. Essas tradições orais são o modo como seu povo preserva e transmite conhecimento ao longo das gerações. Sem escrita, sem livros, apenas a memória e a arte antiga de contar histórias. O fogo crepita mais baixo conforme a noite avança, mas alguém sempre se lembra de adicionar lenha, mantendo a chama viva. A luz se torna suave e íntima, criando um abrigo acolhedor no meio da escuridão exterior. As crianças começam a ficar sonolentas. Os mais novos já foram acomodados em seus tapetes de grama, cobertos por peles quentes, próximos o suficiente da fogueira para se aquecerem, mas longe o bastante para estarem seguros. Suas mães sussurram canções suaves enquanto amamentam ou seguram os pequenos. As crianças mais velhas têm a permissão de ficar acordadas por um pouco mais, mas já demonstram sinais de cansaço. Elas se sentam em silêncio perto do fogo, atentas às conversas dos adultos, ocasionalmente cochilando sobre o ombro de um dos pais, antes de serem gentilmente despertadas e incentivadas a permanecer acordadas um pouco mais. Você sente sua própria energia se ajustando para a noite. A urgência e a vigilância necessárias para a sobrevivência durante o dia vão dando lugar a uma calma mais profunda, uma reflexão tranquila. Sua respiração se torna mais lenta, enquanto seu corpo aceita a transição do dia ativo para a noite de descanso. Alguém começa a trabalhar nas ferramentas para amanhã. Esmaltar a pedra à luz do fogo não é o ideal, mas tarefas simples podem ser feitas sob essa iluminação tremeluzente. O som rítmico da pedra contra a pedra se junta à atmosfera serena, uma leve percussão que fala de preparação e do cuidado com os instrumentos que tornam a sobrevivência possível. Mulheres estão consertando roupas com agulhas de osso e linhas de cinil, remendando pequenos rasgos em couros. Este trabalho exige habilidade e boa coordenação, mas as costureiras experientes conseguem realizar reparos mesmo na luz fraca. As vestimentas do seu povo representam horas de dedicação, e mantê-las em bom estado é fundamental. A dinâmica social da noite é distinta da urgência das atividades diurnas. As pessoas se aproximam, as conversas tornam-se mais suaves e íntimas. O contato físico aumenta, crianças se encostam nos pais, adultos sentam-se lado a lado, toques casuais que reforçam os laços sociais. Você percebe o quanto o fogo influencia o comportamento de todos. As pessoas se reúnem em torno do fogo, não apenas para se aquecer, mas também como um ponto de encontro social. O fogo representa o coração da vida comunitária, o local onde todos se encontram ao final do dia. Essa prática se mantém há centenas de milhares de anos. Conforme a noite avança, alguns começam a se preparar para dormir. As áreas de descanso são dispostas ao redor da fogueira em um círculo irregular, com as famílias agrupadas e os mais vulneráveis, como crianças pequenas e idosos, posicionados mais perto do calor e da luz. Seu espaço para descansar já estava preparado desde a rápida organização da manhã. O tapete de grama foi arrumado e ajeitado. As peles de dormir foram arejadas e colocadas para garantir o máximo de calor. Tudo está pronto para mais uma noite de descanso no chão de pedra da caverna, mas o sono ainda está distante. As atividades noturnas seguem em um ritmo tranquilo. Enquanto as pessoas finalizam suas tarefas,
e aos poucos se desligam do dia. Alguns se dedicam a projetos pessoais, esculpindo ferramentas de madeira, preparando materiais vegetais para o futuro ou organizando suas poucas posses. A caverna parece respirar à medida que o dia se despede. As paredes de pedra, que absorveram o calor do fogo durante o dia, começam a liberar esse calor de volta ao ambiente. A temperatura se mantém agradável, mesmo com o ar fresco que entra do lado de fora. Você estica as pernas e ajusta sua posição perto do fogo. Seus músculos relaxaram após um dia de atividades, e a sensação acolhedora em seu estômago acrescenta ao seu bem-estar. Assim é a satisfação no mundo paleolítico. Necessidades básicas atendidas, a comunidade reunida em segurança, mais um dia de sobrevivência concluído com êxito. O som do vento noturno do lado de fora da caverna serve como um pano de fundo sutil para as interações internas. É um lembrete de que o mundo além do seu pequeno círculo de luz continua seu ciclo ancestral. Mas aqui, neste espaço protegido, seu povo criou um abrigo de calor humano e segurança. As vozes das crianças diminuem à medida que se ajustam à energia mais tranquila da noite. Os mais jovens já dormem em seus tapetes, seus pequenos corpos relaxados sob peles macias. Ver crianças dormindo sempre proporciona uma sensação de alegria aos adultos. Outra geração resguardada com sucesso por mais um dia. Alguém alimenta o fogo para a noite, organizando a madeira de forma a queimar lentamente e uniformemente, sem a necessidade de atenção constante. As chamas se acalmam, mas as brasas permanecem quentes, prontas para serem reacendidas se necessário. Controlar o fogo é uma habilidade vital que assegura calor e proteção durante a noite. A transição para o sono ocorre de maneira gradual. As pessoas naturalmente concluem suas atividades noturnas e começam a se dirigir para seus locais de descanso. As conversas se tornam mais suaves e intermitentes. A energia na caverna diminui lentamente enquanto todos se preparam para o descanso. Você sente a tensão do dia se dissipando enquanto se acomoda confortavelmente em seu espaço. Sua respiração se aprofunda naturalmente e um bocejo confortável escapa enquanto seu corpo se prepara para a noite que se aproxima. À medida que o fogo encontra seu ritmo noturno, o grupo inicia as atividades que distinguem os humanos de todos os outros seres da Terra. É nesse momento que a verdadeira magia acontece, quando a sobrevivência se transforma em cultura e o simples ato de existir ganha uma nova profundidade e significado. Jorik, concentrado, remove um pedaço de chifre que trabalhou arduamente nos últimos dias, acompanhado de uma barra de pedra afiada, perfeita para entalhar sob a luz do fogo. Ele prossegue com o meticuloso processo de fabricar um lançador de lanças, uma ferramenta que promete aumentar consideravelmente o alcance e a força das lanças lançadas. O entalhe exige uma precisão impressionante. Cada corte precisa ser feito com exatidão para garantir o equilíbrio e a eficácia da ferramenta. Um erro, seja removendo material de mais ou de menos, pode comprometer semanas de trabalho. Jorik se dedica com a seriedade de quem sabe que sua sobrevivência depende da qualidade de suas ferramentas. Ao observá-lo, você se maravilha com sua habilidade. O lançador de lanças que ele molda é o resultado de milhares de anos de evolução tecnológica. Os primeiros humanos perceberam que um dispositivo semelhante a uma alavanca poderia amplificar a força de uma lança, permitindo que caçadores abatessem presas maiores a distâncias mais longas. Essa descoberta alterou, de fato, o rumo da evolução humana. A ferramenta pode parecer simples, um pedaço de chifre entalhado com um gancho em uma extremidade para segurar a lança e um cabo na outra, mas a física por trás dela é complexa. O comprimento, o ponto de equilíbrio e as características de flexão precisam ser meticulosamente calculados para que a ferramenta funcione adequadamente. Jorik
Aprendeu esses princípios não por meio de fórmulas, mas através de anos de tentativas e erros, sob a orientação de mestres artesãos. Perto dali, Kesser se dedica a uma forma diferente de tecnologia: o processamento de plantas. Ela está moendo sementes de grama selvagem entre duas pedras, convertendo-as em uma farinha grossa que pode ser misturada com água para criar um pão simples ou um mingau. O trabalho é árduo e leva tempo, mas revela a nutrição de plantas que, de outra forma, seriam difíceis de digerir. As pedras que ela utiliza são escolhidas com cuidado para essa tarefa. A pedra inferior é grande e plana, com uma superfície levemente áspera, enquanto a superior é menor e moldada para se encaixar perfeitamente em suas mãos, garantindo a máxima pressão na moagem. Ambas foram moldadas com horas de dedicação e habilidade, representando um investimento significativo de tempo. O som rítmico das pedras, triturando grãos, ecoa como um dos sons industriais mais antigos da história da humanidade. Essa tecnologia básica de esmagar sementes entre pedras para fazer farinha, eventualmente se transformaria em moinhos d'água, moinhos de vento e no processamento moderno de grãos. Mas, aqui na caverna, são apenas os braços fortes de Kessa e seu trabalho paciente que transformam a grama selvagem em alimento. A farinha resultante de seus esforços é grossa e escura, bem diferente da farinha branca refinada dos dias atuais, mas rica em nutrientes e satisfatória, oferecendo carboidratos que complementam a proteína da caça e as vitaminas das plantas colhidas. Quando misturada com água e cozida em pedras quentes perto do fogo, ela se torna um pão achatado simples que eleva o valor de outras refeições. Você se acomoda, buscando uma posição mais confortável, enquanto observa as diversas atividades noturnas ao redor do fogo. Cada membro do grupo está envolvido em um trabalho que contribui para a sobrevivência e o bem-estar coletivo. Não existe tempo livre no sentido moderno, mas também não há separação entre trabalho e vida. Tudo se entrelaça, formando um todo harmonioso na existência paleolítica. A experiente Senna finalizou seu ciclo anterior e agora inicia um novo capítulo voltado para o ensino prático sobre plantas medicinais. Ela está se dedicando a várias mulheres mais jovens, incluindo algumas que recentemente se tornaram mães pela primeira vez. O conhecimento que ela compartilha tem o potencial de salvar vidas. Senna ensina como preparar chá de casca de salgueiro, que pode aliviar dores e reduzir febres. A colheita da casca deve ser feita na época certa do ano, de árvores na idade apropriada, e a preparação deve seguir métodos específicos para garantir a eficácia. Se o preparo for insuficiente, não terá efeito. Se for excessivo, o chá se tornará amargo e difícil de ingerir. A instrução abrange informações detalhadas sobre dosagens, como a quantidade de chá adequada para crianças em comparação com adultos, a frequência de administração, quais sintomas observar e as ocasiões em que a casca de salgueiro não é indicada, além de outros tratamentos que podem ser mais apropriados. Este é um conhecimento médico avançado que é transmitido através de um cuidadoso ensino oral. Senna também ensina sobre plantas que auxiliam no parto, ervas que aliviam as dores do trabalho de parto e aquelas que ajudam a estancar sangramentos perigosos, além de plantas que podem aumentar a produção de leite para mães que amamentam. Esse saber é crucial em um mundo sem os cuidados médicos modernos. As mulheres mais jovens ouvem com atenção, fazem perguntas e praticam a identificação de plantas ao examinarem amostras secas que Senna guarda em pacotes cuidadosamente embrulhados. Elas compreendem que dominar essas informações pode ser a diferença entre perder uma criança e garantir a continuidade da próxima geração. À medida que o aprendizado avança, é impressionante perceber a riqueza de conhecimento que esse povo carrega. Sem livros, sem sistemas de armazenamento externos e sem a possibilidade de consultar quando esquecem, tudo precisa ser memorizado
praticado e transmitido através da experiência direta. O cérebro humano está adaptado para processar exatamente esse tipo de informação. Seu povo possui memórias extraordinárias para detalhes práticos que são vitais para a sobrevivência. Eles conseguem lembrar a localização de fontes de alimentos sazonais, os comportamentos de várias espécies de animais, as propriedades de centenas de plantas e as complexas relações sociais que se estendem por gerações. Os humanos modernos costumam sentir que sua memória não é tão boa. Isso acontece porque a vida contemporânea exige que se lembrem de senhas, números de telefone e informações que não têm relevância imediata para a sobrevivência. Quando esses mesmos cérebros são utilizados para armazenar informações que realmente importam para a vida, a capacidade de memória se revela impressionante. Crianças que ainda não estão prontas para dormir se reúnem ao redor de Brum, que oferece um tipo diferente de ensino. Ele está mostrando como fazer cordas, uma técnica fundamental que utiliza fibras de plantas e tem inúmeras aplicações na vida paleolítica. Este é um conhecimento básico que todo adulto deve dominar. O processo começa com a coleta do tipo certo de fibras vegetais. Algumas plantas naturalmente produzem fibras fortes e flexíveis, enquanto outras requerem processamento para quebrar o material e expor as fibras utilizáveis. Brum demonstra a técnica utilizando grama seca que foi coletada anteriormente na temporada. Primeiro, o material é batido com pedras para quebrar as partes mais duras e separar as fibras. Depois, as fibras são classificadas por comprimento e qualidade. As mechas mais longas e resistentes se tornam o núcleo da corda, enquanto as peças menores são reservadas para usos menos críticos ou unidas para adicionar volume. A verdadeira arte de fabricar cordas consiste em enrolar as fibras ao redor da perna, mantendo uma tensão adequada e acrescentando material sempre que necessário. Embora pareça simples, é um desafio considerável. Se a corda ficar frouxa, ela perde a força. Se for excessivamente apertada, torna-se dura e quebradiça. As crianças praticam os movimentos básicos, enquanto Brum as orienta na correção da técnica. Ao final, a corda resultante é forte o bastante para amarrar pontas de lanças a eixos, criar armadilhas para pequenos animais, transportar cargas e realizar uma infinidade de outras tarefas essenciais. Um grupo que não domina a confecção de cordas carece de algumas das ferramentas fundamentais para a sobrevivência. Você observa as crianças em ação, recordando suas próprias tentativas iniciais de criar cordas. Assim como muitas habilidades da era paleolítica, isso pode parecer fácil, mas a maestria exige prática e dedicação. As primeiras tentativas dos pequenos são desajeitadas e irregulares, mas eles estão aprendendo as técnicas essenciais que aperfeiçoarão ao longo dos anos. O fogo crepita suavemente enquanto essas diversas atividades noturnas continuam. A luz bruxuleante projeta padrões de brilho e sombra que mudam constantemente nas paredes da caverna. Às vezes, você se depara com as pinturas rupestres deixadas por seu povo ao longo de muitas gerações, imagens de animais, impressões de mãos e símbolos abstratos que refletem a necessidade humana de criar e comunicar por meio da arte visual. Essas pinturas não são meramente decorativas. Elas têm um papel significativo na sua cultura. Algumas retratam cenas de caça, servindo para ensinar os jovens caçadores sobre o comportamento e as táticas dos animais. Outras marcam eventos importantes ou celebrações sazonais, enquanto algumas parecem estar ligadas a crenças espirituais sobre a conexão entre humanos e animais. Criar essas obras demandou habilidade e esforço consideráveis. Os pigmentos eram feitos de materiais naturais: óxido para os tons vermelhos e amarelos, carvão para o preto, argila para os brancos e marrons. Esses elementos precisavam ser moídos finamente
e misturados com agentes ligantes como gordura animal ou sucos vegetais, gerando uma tinta que se fixasse nas superfícies rochosas. Os artistas empregavam diversas técnicas para aplicar a tinta. Impressões de mãos eram feitas colocando a mão na parede e soprando pigmento ao redor através de canas ocas ou ossos. Figuras de animais eram pintadas com pincéis, feitos de pelos de animais acoplados a cabos de madeira. Algumas imagens eram esculpidas na superfície da rocha com ferramentas de pedra afiadas. A escolha dos locais para as pinturas não era aleatória. Muitas delas estão posicionadas em áreas da caverna com propriedades acústicas especiais, onde os sons ecoam de maneiras fascinantes. Seu povo compreendeu que a caverna em si é uma espécie de instrumento e posicionou suas obras de arte para maximizar os efeitos sonoros naturais. Durante cerimônias especiais, cantores e músicos se reuniam perto dessas áreas pintadas, produzindo melodias que ressoavam pela caverna de maneira impressionante. A fusão de arte visual, efeitos sonoros e performances musicais criava experiências imersivas que ligavam seu grupo às suas tradições culturais e crenças espirituais. Embora esta noite não seja de cerimônia, você ainda pode sentir a presença dos ancestrais retratados nas paredes. As imagens lembram que seu povo tem habitado esta caverna, compartilhando momentos em torno de fogueiras como esta há muitas gerações. Você é parte de uma corrente contínua de sobrevivência humana e transmissão cultural que se estende ao longo do tempo, conectando-se a um passado profundo. As atividades noturnas começam a se acalmar enquanto as pessoas finalizam seus projetos e se preparam para o descanso. As ferramentas são limpas e guardadas em seus devidos lugares. As roupas são organizadas para facilitar o acesso pela manhã, e os pertences pessoais são arrumados e protegidos. À medida que a transição para o sono se aproxima, a dinâmica social na caverna muda. As conversas se tornam mais suaves e íntimas, e a proximidade física aumenta, com as pessoas se agrupando em busca de calor e conforto. Crianças que brincavam sozinhas retornam para perto dos pais, buscando a segurança da família. Você participa do importante trabalho de proteger o fogo para a noite. Essa tarefa exige habilidade, pois o fogo deve ser disposto de maneira a queimar lentamente e de forma constante, sem se apagar nem se tornar perigoso enquanto todos dormem. Troncos maiores são colocados para um calor duradouro, enquanto madeiras menores são organizadas para pegar fogo gradualmente. Cada detalhe é pensado para garantir horas de calor e luz sem a necessidade de atenção constante. Um adulto ficará responsável por vigiar o fogo durante a noite. Não é preciso estar acordado o tempo todo, mas é necessário conferir o fogo periodicamente e adicionar lenha se necessário. Essa vigilância é uma responsabilidade compartilhada entre os adultos, sendo uma das mais importantes do grupo. Com o fogo ajustado para a noite, a luz na caverna se torna mais suave e acolhedora. As chamas intensas dão lugar ao brilho constante das brasas bem protegidas, criando uma atmosfera de paz e reflexão. As pessoas começam a se dirigir para seus locais de dormir, trocando sussurros de boa noite e fazendo os últimos preparativos para o descanso. As crianças se acomodam em seus tapetes de grama, com peles quentes puxadas até o queixo. Os adultos organizam suas próprias camas, buscando calor e conforto. A disposição dos locais de dormir reflete a estrutura social do grupo, com famílias se agrupando e as crianças posicionadas entre os pais para maior proteção. Adultos solteiros ficam mais próximos da borda do grupo, mas ainda dentro do círculo de luz e segurança do fogo. Seu próprio espaço está estrategicamente posicionado para facilitar o acesso a ferramentas e armas, caso necessário, durante a noite. Sua lança, faca de pedra e outros itens essenciais estão ao seu alcance. Mesmo enquanto dorme, você se mantém alerta para qualquer sinal de perigo.
O tapete de grama sob suas peles de dormir é arranjado para oferecer o máximo de conforto contra o chão de pedra. Camadas extras de grama seca e musgo criam uma barreira entre seu corpo e a rocha fria. Embora não seja confortável pelos padrões modernos, é a melhor superfície de dormir disponível nesse período. Você se ajeita em seu tapete, puxando as peles ao redor de si. As peles de animal, quentes e macias após anos de uso, trazem consigo a sensação aconchegante da sua família e da sua vida. Elas simbolizam caçadas bem-sucedidas, o trabalho cuidadoso na preparação das peles e o calor acumulado de muitas noites de sono. Os sons na caverna diminuem à medida que todos se acomodam. As conversas se transformam em murmúrios e, em seguida, em silêncio. Os únicos ruídos que permanecem são o crepitar do fogo, o ocasional movimento de alguém se ajustando e a respiração calma e profunda das pessoas, relaxando para o descanso. Do lado de fora, o mundo noturno ressoa com uma sinfonia de sons diferentes. Corujas chamam na floresta. O eco distante de lobos se mistura ao sussurrar dos animais noturnos que cruzam a vegetação rasteira. No entanto, dentro da caverna, cercados pelo brilho do fogo e pelas sólidas paredes de pedra, além da presença acolhedora do seu grupo, esses sons parecem distantes e inofensivos. Você percebe seu corpo se entregando ao relaxamento, reconhecendo a transição familiar para o sono. Os músculos, que tanto trabalharam ao longo do dia, começam a soltar a tensão acumulada. Sua respiração se torna mais lenta e profunda. O calor do fogo, combinado com suas peles de dormir, cria um verdadeiro casulo de conforto ao seu redor. Assim, chega ao fim mais um dia repleto de conquistas no mundo paleolítico. A comida foi encontrada e compartilhada, as ferramentas cuidadas e aprimoradas, e o conhecimento passou para a próxima geração. Todos conseguiram sobreviver para testemunhar mais uma noite. Essas pequenas vitórias representam os pilares da existência humana. O fogo mantém sua chama viva, lançando um caloroso brilho sobre os corpos adormecidos que ocupam a caverna. A luz dança suavemente nas paredes adornadas com as marcas de seus ancestrais, conectando esta noite a tantas outras em que humanos se reuniram em torno das fogueiras em busca de calor, segurança e companhia. Sua respiração se torna mais profunda enquanto você se acomoda sobre o tapete de grama. Seu corpo encontra naturalmente a posição ideal para o descanso. As aventuras do dia se transformam em lembranças reconfortantes, enquanto o calor sereno da caverna o envolve. Os suaves ruídos da comunidade adormecida criam o cenário perfeito para os sonhos que podem surgir neste lugar antigo e atemporal, onde os humanos sempre encontraram abrigo e paz. A noite se aprofunda ao redor da caverna, e o mundo exterior se ajusta aos ritmos ancestrais que governaram este planeta por milhões de anos. Dentro do seu grupo, todos dormem tranquilamente ao redor das brasas do fogo, cada um protegido pela segurança da comunidade e pelo conforto de mais um dia de sobrevivência. Mas enquanto você repousa em seu tapete de grama, ouvindo a respiração tranquila do seu povo e sentindo o calor das peles de animais contra sua pele, algo extraordinário acontece. As barreiras entre o passado e o presente começam a se dissolver. Os 25.000 anos que separam o mundo paleolítico da sua vida contemporânea se comprimem em uma longa e suave expiração, porque aqui está a verdade que muitos nunca percebem. Você é um deles. Seu DNA, sua estrutura cerebral fundamental, suas necessidades físicas e emocionais são quase idênticos àqueles habitantes das cavernas que exploramos juntos. O genoma humano permaneceu praticamente inalterado nos últimos 40.000 anos. Você está executando um software da Idade da Pedra em um mundo da Era Espacial. Aqueles seres paleolíticos não eram ancestrais primitivos vagando por um mundo hostil com inteligência limitada. Eram pessoas como você,
com a mesma capacidade de amar, criar e pensar de forma complexa. Eles riam, choravam a perda de seus entes queridos, contavam histórias ao redor do fogo, preocupavam-se com suas crianças, se apaixonavam e se maravilhavam com a beleza do mundo natural. A principal diferença entre eles e você não reside na inteligência, nas emoções ou na essência da natureza humana. É apenas a tecnologia. Eles habitavam um mundo sem agricultura, sem cidades, sem escrita, sem o acúmulo de conhecimento que os humanos modernos herdam de gerações de evolução cultural. No entanto, eles possuíam coisas que você pode ter perdido, uma ligação profunda e direta com a natureza que as pessoas de hoje em dia mal conseguem conceber. Um entendimento do ambiente tão vasto e completo que possibilitava a sobrevivência e o florescimento utilizando apenas o que a terra oferecia. Relações sociais fortalecidas pela luta conjunta e pela interdependência na busca pela vida. Conheciam cada planta em seu território, cada pegada de animal, cada alteração no clima. Eram capazes de acender fogo a partir do nada, fabricar ferramentas com pedras e madeira e decifrar a paisagem como se fosse um livro escrito em uma linguagem que dominavam perfeitamente. Viviam dentro dos limites de suas necessidades, retirando apenas o essencial e deixando a menor marca possível na terra. E dispunham de tempo, não aquele tempo livre que conhecemos hoje, mas algo mais profundo. Tinham tempo para observar os detalhes, para aprimorar habilidades, para se reunir ao redor das fogueiras, compartilhar histórias e refletir sobre a essência da existência. Não estavam apressados em reuniões, checando e-mails ou gerenciando agendas sobrecarregadas que preenchiam cada instante com uma urgência artificial. Sua respiração se torna mais calma ao pensar sobre essas conexões entre o passado e o presente. O fogo na caverna bruxuleia mais suavemente, e a luz se torna etérea, quase sonhadora. Os sons do ambiente adormecido se dissolvem em um suave ritmo de fundo que acompanha o pulsar tranquilo de seus corações. Aqueles humanos ancestrais enfrentavam desafios reais que a tecnologia atual já resolveu em grande parte. Enfrentavam fome, frio, doenças, ferimentos e a morte de maneiras que hoje pareceriam inimagináveis. O parto era arriscado, infecções simples podiam levar à fatalidade, e o inverno era uma ameaça constante. A expectativa de vida era bem mais curta. Contudo, eles não lidavam com os estresses psicológicos que atormentam os humanos atuais. Não havia ansiedade ligada a carreiras, finanças, redes sociais ou política global. Não sentiam a depressão que surge da desconexão com a natureza e a comunidade. Não sofriam de doenças crônicas causadas por alimentos industrializados e estilos de vida sedentários. Seus problemas eram imediatos e físicos, mas também eram solucionáveis através da ação direta e da colaboração comunitária. A ironia é que esses ancestrais paleolíticos poderiam, de muitas maneiras, ter encontrado uma felicidade maior do que a que conhecemos hoje. Suas necessidades básicas, alimentos, abrigo, segurança e laços sociais, eram atendidas ou claramente não atendidas. Não havia ambiguidade nem confusão existencial sobre propósito e significado. A sobrevivência era o objetivo, a comunidade, o significado. Eles não padeciam da estranha condição moderna de ter suas necessidades físicas supridas, enquanto se sentiam espiritualmente vazios. Embora muitas vezes não tivessem o suficiente para comer, nunca questionavam o motivo de sua existência ou qual poderia ser o sentido da vida. O essencial era viver mais um dia, ajudar seu povo a subsistir e transmitir conhecimentos às futuras gerações. Seus músculos se relaxam enquanto esses pensamentos fluem como um sereníssimo riacho. O tapete de grama sob seus pés parece mais macio, mais acolhedor. As peles de animal se ajustam perfeitamente ao corpo, criando um abrigo de calor que remete à cama mais confortável
em que você já dormiu. Os humanos modernos frequentemente sonham com tempos mais simples. Mas a vida paleolítica não era simples, era direta. Cada ação resultava em consequências claras. Cada habilidade tinha uma utilidade evidente. Cada dia trazia desafios que podiam ser enfrentados com conhecimento, força, cooperação e engenhosidade. Não havia complexidade por si só, nem burocracia, nem problemas abstratos que não pudessem ser solucionados com um envolvimento direto com o mundo físico. As estruturas sociais eram intricadas, mas fáceis de entender. Cada um tinha consciência de seu papel e de suas obrigações. As crianças absorviam conhecimentos observando os adultos e, aos poucos, se integravam nas tarefas cotidianas. Os mais velhos eram respeitados por sua sabedoria e vivência. Aqueles que não podiam contribuir ativamente eram amparados pela comunidade. Os desafios sociais eram enfrentados através de diálogos diretos, sem a necessidade de sistemas judiciais ou burocracias. E havia algo que os humanos de hoje anseiam intensamente: uma conexão autêntica com algo maior que si mesmos. Não se tratava de crenças espirituais distantes, mas de uma interação prática com o mundo natural no dia a dia. Eles faziam parte do ecossistema, coexistindo harmoniosamente com ele. Sua sobrevivência dependia de respeitar e compreender os ciclos da natureza. O fogo na caverna agora bruxuleia, reduzido a brasas que pulsavam como um coração lento e constante. A luz é suave e morna, lançando sombras delicadas e acolhedoras. Os animais retratados nas paredes da caverna parecem quase ganhar vida sob a luz tremulante, seus olhos observando os humanos adormecidos, repletos de sabedoria ancestral. Você sente suas pálpebras pesando à medida que se aprofunda nessas reflexões. Seu corpo reconhece a chegada do sono e os músculos se relaxam, liberando a última tensão. A transição do estado de alerta para o descanso ocorre de forma tão natural quanto a respiração. Aqueles humanos do Paleolítico passavam por essa mesma mudança todas as noites, sem luzes elétricas que atrapalhassem seus ritmos circadianos, sem telas que sobrecarregassem suas mentes antes de dormir, sem cafeína ou alimentos industrializados que interferissem em seu sono. Quando a noite chegava, eles se entregavam ao descanso. Ao amanhecer, despertavam simples, naturais e saudáveis. O sono deles provavelmente era mais profundo e revigorante do que o que os humanos modernos experimentam. O desgaste físico de um dia repleto de atividades significativas, aliado à segurança da comunidade e ao aconchego de seu lar na caverna, criava as condições perfeitas para um repouso profundo e sonhador. Imagine sonhar com um cérebro que não foi sobrecarregado por estímulos artificiais e preocupações vazias. Sonhos que refletiam as vivências reais do dia, rastreando animais nas florestas, coletando plantas, moldando pedras e madeiras, reunindo-se em volta de fogueiras com aqueles que amava. Sonhos enraizados nas experiências diretas do mundo físico, ao contrário das vivências virtuais que dominam a consciência contemporânea. Sua respiração se torna mais profunda e regular enquanto você se entrega a esse sono natural que seus antepassados conheciam tão bem. O mundo moderno, com suas complexidades, parece desvanecer, deixando apenas os ritmos essenciais da experiência humana: o calor do fogo, a segurança da comunidade, o conforto de um abrigo seguro. Mas aqui está a parte surpreendente. Aqueles humanos do Paleolítico lançaram as bases para tudo que veio depois. Suas inovações, o fogo, as ferramentas, a linguagem, a arte, a colaboração social, possibilitaram a revolução agrícola, o surgimento das cidades, o avanço da tecnologia e o mundo contemporâneo que você habita. Eles descobriram como ser humanos, como sobreviver não apenas como indivíduos, mas em coletividade, como transmitir saberes de uma geração a outra, como criar beleza e significado mesmo em meio à luta.
como amar, rir e sonhar, mesmo quando a vida se mostrava incerta e muitas vezes arriscada. As técnicas que foram aprimoradas para trabalhar a pedra evoluíram para a metalurgia, que por sua vez se transformou em engenharia, dando origem à tecnologia que colocou satélites em órbita. O conhecimento acumulado sobre plantas se converteu em agricultura, que se desdobrou nos sistemas alimentares que sustentam bilhões de vidas. As estruturas sociais que construíram se tornaram a base de toda a civilização. Sua mente flutua suavemente à medida que essas conexões se tornam mais evidentes. Passado e presente se entrelaçam em um contínuo fluxo de experiências humanas que abrange milênios. Você carrega em si a herança daqueles primeiros habitantes das cavernas, com seu DNA, a estrutura básica do seu cérebro e a capacidade primordial de sobreviver, criar e amar. O fogo na caverna agora brilha em suas últimas brasas, oferecendo apenas uma luz tênue. A escuridão é total e acolhedora, como se estivesse envolto no cobertor mais suave que se possa imaginar. Seus olhos parecem cada vez mais pesados, e mantê-los abertos exige um esforço que não compensa. Aquele mundo paleolítico ainda existe sob as camadas da civilização moderna. Ele reside em seu DNA, em seus sonhos, nas profundezas do seu cérebro que reagem ao calor do fogo, à vida em comunidade e aos ciclos naturais do dia e da noite. Você pode acessá-lo sempre que sentir a necessidade de recordar o que é ser verdadeiramente humano. Quando a vida contemporânea parecer opressora, lembre-se daqueles ancestrais que enfrentaram perigos reais com bravura e astúcia. Quando se sentir distante, recorde os laços profundos que uniam suas comunidades. E ao perder o sentido, lembre-se de que seus antepassados encontraram significado nas simples ações de sobreviver e no amor que nutriram por seu povo. Você é mais forte do que imagina, mais inteligente do que percebe e mais conectado à natureza do que a vida moderna lhe permite lembrar. Dentro de você reside a sabedoria acumulada de milhões de anos de evolução, as habilidades de sobrevivência e a resiliência emocional que possibilitaram a sua espécie prosperar em condições que aterrorizariam a maioria dos contemporâneos. Sua respiração se torna mais lenta, acompanhando os antigos ritmos de descanso, enquanto seu corpo se entrega ao peso pacífico do suave tapete de grama. As peles de animais ao seu redor parecem irradiar calor, e os sons suaves da comunidade adormecida na caverna se dissolvem na sua consciência. A linha entre o sono e a vigília se torna indistinta e irrelevante. Você está seguro, você está aquecido, você é parte de uma narrativa contínua que se estende desde os primeiros humanos que dominaram o fogo até este instante, deitado em sua própria cama confortável, conectando-se através de vastas distâncias de tempo para compreender o que realmente significa ser humano. Aqueles habitantes de cavernas ficariam maravilhados com o mundo que seus descendentes construíram. Cidades habitadas por milhões, máquinas que cruzam os céus, dispositivos que possibilitam a comunicação instantânea com pessoas do outro lado do planeta, conhecimentos médicos que podem curar doenças inimagináveis para eles, uma abundância de alimentos e conforto que pareceria mágica para aqueles que lutavam diariamente pela sobrevivência, mas ao mesmo tempo, eles reconheceriam você como um de seus descendentes. As mesmas esperanças e medos, a mesma capacidade de amar e criar, a mesma necessidade de comunidade, propósito e conexão com algo maior, a mesma essência humana que se manteve constante ao longo de milênios de transformações. Seus olhos se fecham naturalmente agora, e permanecer acordado se assemelha a lutar contra uma correnteza suave, mas irresistível. A caverna ao seu redor se transforma em um cenário de sonhos, e as formas adormecidas de sua ancestralidade paleolítica se entrelaçam com todas as pessoas que você ama na sua vida contemporânea. O tempo se dilata e se contrai como uma respiração tranquila,
25 mil anos atrás. Hoje, amanhã, tudo são apenas diferentes instantes na mesma narrativa contínua da experiência humana. Você está entrelaçado a tudo isso. Os homens das cavernas descobrindo o fogo, os agricultores que deram vida à agricultura, os construtores que ergueram cidades, os cientistas que revelaram os mistérios do universo. Mas nesta noite, neste instante sereno entre o sono e a vigília, você recorda o princípio, o tempo em que os seres humanos aprenderam a se reunir em volta das fogueiras para se aquecer, se proteger e compartilhar histórias, quando a sobrevivência era uma questão de colaboração e sabedoria, e da profunda compreensão de que todos pertencemos à mesma família humana. Sua respiração se torna tão lenta e profunda que cada inspiração parece se estender para a eternidade. O calor das chamas, a suavidade das peles, a segurança da caverna, a presença de sua comunidade adormecida, tudo isso se entrelaça em uma sensação sublime de paz e pertencimento. E enquanto sua consciência se solta suavemente do mundo desperto, você leva consigo a certeza de fazer parte de algo antigo, duradouro e belo. Você é humano. Você está conectado. Você está em casa. A caverna se silencia, exceto pelo suave som das respirações tranquilas. O fogo arde até sua menor brasa, ainda brilhando, ainda aquecendo, ainda emitindo a luz que guiou a humanidade pela escuridão por séculos a fio, e você mergulha em um sono profundo, restaurador e natural, que o liga a todos os humanos que já viveram, amaram e sonharam com um futuro melhor para seus filhos e os filhos de seus filhos. Durma agora. Descanse na certeza de que você é exatamente quem deveria ser, trazendo à tona o melhor da natureza humana para qualquer futuro que o aguarde. Durma com a sabedoria de seus antepassados e a esperança das gerações que ainda virão. Deixe suas pálpebras se fechar pela última vez esta noite. Permita que sua respiração desacelere, alinhando-se aos ritmos antigos do descanso. Deixe-se levar pela corrente dos sonhos que guiou a humanidade através de incontáveis noites como esta. Durma profundamente, durma em paz, durma com a confiança de que você faz parte da maior história já contada. A saga da sobrevivência humana, da criatividade humana, do amor humano que transcende o tempo e conecta cada coração que já pulsou ao redor de uma fogueira na escuridão. Descanse agora. Habitante da caverna moderna, descanse bem.